Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje continuaremos a descobrir sobre a Força Expedicionária Brasileira. Havia por parte dos Estados Unidos um medo muito grande de, por nossa neutralidade em relação à guerra, sermos invadidos pelos alemães, já que o nosso exército era frágil, não era preparado e nós tínhamos um estado mais ao leste, que seria o Rio Grande do Norte, que seria uma base propícia para os alemães atacarem os Estados Unidos. Mas somente em 31 de agosto de 1943, através do decreto 10.358, o Brasil declarou estado de guerra em todo o território nacional, saindo da neutralidade e declarando guerra à Alemanha e à Itália. Isso fez com que em fevereiro de 1943, o então presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, tivesse um encontro em fevereiro, como eu disse, no Rio Grande do Norte, em Natal mais precisamente, com o nosso presidente Getúlio Dornelles Vargas, onde acertaram, dentre outras coisas, a criação de uma força nacional para, junto com os Estados Unidos, combaterem de forma aliada em território inimigo. Logo após esse encontro dos dois presidentes, em março, o ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, propôs a criação da Força Expedicionária Brasileira, o que se concretizou em agosto de 43, através da Portaria Ministerial 4744, quando foi criada essa Força Expedicionária, que foi entregue ao comando ao general João Batista Mascarenhas de Moraes, que foi quem comandou a Força Expedicionária Brasileira inicialmente. Detalhe: logo após essa portaria, nós enviamos nossos oficiais para treinamento de 3 meses nos Estados Unidos, até porque o nosso sistema de comando era ainda baseado no sistema francês, que se mostrou inapropriado e se mostrou ultrapassado em relação às modernas formas de comando adotadas pelos Estados Unidos. E esse período, que durou 3 meses, foi o que fez com que os nossos oficiais ficassem capacitados para comandar nossas forças em campo de batalha. Havia entre os brasileiros a descrença de que o Brasil fosse participar da guerra. Diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil participar da guerra. E os pracinhas adotaram este símbolo como símbolo de que a cobra fumou, mostrando e demonstrando para todos os brasileiros de que nós éramos capazes de participar da guerra e, como foi provado posteriormente, sairmos vitoriosos. Em torno de 25 mil brasileiros foram arregimentados de todas as partes, de todos os cantos do país, sendo motivo, inclusive, da canção do expedicionário, que essa canção, vocês vão ouvir uma parte dela agora. Esta canção tinha os versos de Guilherme de Almeida e música de Espartaco Rossi, que vocês estão ouvindo. Dentre os 25 mil brasileiros que foram fazer parte da Força Expedicionária Brasileira, contavam-se 400 pilotos da recém-criada Força Aérea Brasileira, além de engenheiros, médicos, mecânicos e mulheres enfermeiras que iriam para participar da guerra, cuidando dos feridos e daqueles que precisavam de socorro médico. Como nós já sabemos, o sigilo era importantíssimo, já que os nossos navios estavam sendo abatidos ainda na nossa costa. E isso fez com que os navios que levaram os pracinhas para a Itália saíssem inicialmente com orientação de ir para o sul da África e, na verdade, estavam todos certos de que iriam para o sul da África e foram levados para a Itália, como forma de manter o sigilo. O sigilo foi tamanho que alguns pracinhas não conseguiram se despedir dos familiares por conta de não saberem que estavam próximos a partir. Chegando o primeiro comboio ou o primeiro navio à Itália no dia 16
de julho de 1944. Isso fez com que nós tivéssemos aproximadamente 60 dias para a primeira missão, o que fez com que os nossos pracinhas fossem preparados pelo exército americano, armados pelo exército americano. As primeiras missões aconteceram em Massa Rossa, Camaiore e Monte Prano, todas exitosas. Mas a mais importante foi a tomada de Monte Castelo, isto já em 21 de fevereiro de 1945, quando ela foi concluída, onde os brasileiros lutaram de uma forma desigual, já que eles estavam na parte superior do Monte Castelo, se defendendo e dificultando a chegada das tropas aliadas. Daí em diante, com as vitórias de Montese e Zoca, iniciou-se uma perseguição aos alemães, que batiam em retirada, com medo da guerra, que culminou com o Fornovo de Taro, que foi quando um major alemão, um major Kuhn, alemão, veio com a bandeira branca em direção às tropas da FEB para propor um acordo de paz, de rendição. No início das tratativas, o major Kuhn foi questionado pelo major Carlos Gross, que era o comandante do 1º Batalhão de RI, sobre os motivos da rendição. E, segundo o major Kuhn, os comandantes estavam dizendo que a guerra estava perdida, que tinham muitos feridos e que não havia mais comida para a tropa, e preferiram se render aos pracinhas porque sabiam que lá seriam tratados com dignidade. Apenas tinham uma exigência, que os seus feridos fossem prontamente atendidos, já que a situação era crítica. E essa concessão foi feita no que foi feito o acordo. Foram quase 15 mil homens que foram aprisionados pelas forças expedicionárias brasileiras. Passado tudo isso, o retorno dos pracinhas ao Brasil foi comemorado pelos familiares e pelo povo brasileiro, com a ausência marcante do presidente Getúlio Vargas, já que os pracinhas receberam como doação ao Exército Brasileiro todo o material bélico usado durante a guerra. E isso fazia com que esses quase 25 mil homens que chegavam estavam mais bem preparados do que o nosso exército. Então isso fez com que Getúlio sumisse do mapa, desaparecesse da capital, Rio de Janeiro, e somente o povo e os familiares receberam os nossos heróis. Um detalhe interessante: 12 dias antes da partida dos pracinhas da Itália para o Brasil, houve um decreto presidencial dissolvendo a Força Expedicionária Brasileira, o que os tornou abandonados antes mesmo de chegarem ao Brasil. E isso causou muita revolta, principalmente para aqueles familiares que tiveram seus entes queridos retornando com alguma deficiência ou mesmo com alguma mutilação pós-guerra. Ao todo, tivemos 462 mortos entre os nossos pracinhas e aproximadamente 2.100 brasileiros que retornaram feridos. Destes, somente em 22 de dezembro de 1960, através do presidente Juscelino Kubitschek, foram recebidos as cinzas que foram colocadas no memorial aos pracinhas no Rio de Janeiro. Mas, ainda hoje, temos reconhecimento internacional, que é feito pelos italianos, quando, em fim de abril, comemoram a data de encerramento da guerra para os italianos, quando os alemães se renderam, e aí eles cantam a canção do expedicionário, coisa que nenhum jovem nosso sabe e pouquíssimos brasileiros conhecem a canção do expedicionário. Mas existem vídeos na internet mostrando isso, em que crianças italianas cantam a canção do expedicionário. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei ou não gostei e adicione o sininho para receber notificações de novos vídeos.